Então abra sua Bíblia aí, lá em 1 Timóteo. Hoje o bicho vai pegar, amém? Quem esperou uma palavrinha de mamão com açúcar, você pode até ir embora. Se quiser ir embora, pode ir. E aí você vai no YouTube, tem um monte de pastor coach aí, que você pode estar ouvindo, amém? Mas hoje o bicho vai pegar. E a minha oração é para que a palavra entre no teu coração, para que haja mudança de mentalidade, porque é isso que a palavra de Deus faz em nós, amém? Então 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos, amém? Nós vamos ler até o versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante, diga arrogante, e nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca das palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, diga nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar, diga nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir, receba. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Versículo 10: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Versículo 11: porém tu, diga, porém tu, ou tu porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, diga justiça, a piedade, diga piedade, a fé, diga fé, o amor, amor, a constância, diga constância, e a mansidão, diga mansidão. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Até aqui, amém? Esse texto é um texto do apóstolo Paulo para o seu filho na fé chamado Timóteo. Eu falei semana passada que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta de 1 Timóteo e a carta de 2 Timóteo. A carta de 1 Timóteo é uma carta de um pastor mais velho para um pastor que está começando o ministério. Timóteo aqui, em 1 Timóteo, tem em torno de 20 a 22 anos. Ele é um jovem, uma pessoa que está começando o seu ministério. Mas mesmo assim, Timóteo já tem a responsabilidade de pastorear a maior igreja da sua contemporaneidade, a igreja de Éfeso. E a carta pastoral de 1 Timóteo, uma carta do apóstolo Paulo, dando para ele algumas orientações de como proceder, de como ele deveria se portar. Aqui é um manual para nós que somos cristãos e que muitas vezes fala assim, cara, como que eu preciso me comportar? Se você ainda tem essa dúvida, leia 1 Timóteo e 2 Timóteo. Aqui você vai ver todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo ele dá para a igreja. Porque quando ele está escrevendo, ele não está escrevendo apenas uma carta pessoal para Timóteo. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso. É uma orientação de Deus para a igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se você for observar os primeiros capítulos, ele vai ensinar para Timóteo, falando assim, Timóteo, aquele que deseja o episcopato, boa coisa, ele deseja. Ou seja, queira isso, Timóteo, queira ser um cara relevante. Mas Timóteo, você precisa ter cuidado. Por quê? Porque o bispo, o pastor, como a Bíblia fala, ele precisa ser um homem de uma mulher só. Ele não pode ser dado a muito vinho. E aí ele vai colocando
algumas coisas, falando para Timóteo: Timóteo, você precisa ser assim. Porque, Timóteo, muitas pessoas vão querer ter um comportamento como todos têm, mas tu, porém, você não. Ele fala: Timóteo, não se preocupa das pessoas não acreditarem em você. Ele fala assim: por conta da sua juventude, pessoas vão duvidar da porção que você carrega. Timóteo, não se preocupa, quem te escolheu foi Deus. Talvez você está aqui olhando para mim e você sabe que você tem uma porção de Deus. Amém? Você carrega algo que Deus te entregou. E aí muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas não acreditam. Mas em nome de Jesus, cara, hoje abra a tua mente para você entender que quem te escolheu foi o próprio Deus. E aí Paulo continua falando para Timóteo, e ele fala assim: Timóteo, você vai levantar na igreja diáconos. Esses diáconos precisam ter um tipo de conduta. Primeiro, Timóteo, essa galera que Deus vai começar a te mostrar e vai levantar, eles não podem ser qualquer um. Ele fala assim: Timóteo, não se precipite em ungir ninguém. Ele fala assim: Timóteo, não deixe que pessoas exerçam uma liderança se ela é nova na fé. Por quê? Porque ela pode cair na mesma tentação que o diabo caiu. Timóteo, ensine essas pessoas, ensinem a homens fiéis. E aí Paulo vai ensinando para Timóteo, vai falando: olha, Timóteo, na igreja vai acontecer isso. Na igreja você vai ver que vai ter pessoas que querem discutir alguns assuntos que não levam a nada. Timóteo, não perca tempo com esse tipo de gente. Você já viu gente na rede social discutindo teologia? Discutindo: ah não, eu sou calvinista, ah mas eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, Paulo está falando assim: Timóteo, esquece isso, velho. O mais importante são as pessoas. O mais importante é você ter piedade. Vai ter muita gente, cara, que vai querer fazer esse tipo de discussão. Tu, porém, não, Timóteo, você não. E eu quero declarar em nome de Jesus, cara, a gente vive num mundo aonde parece que é normal esse tipo de coisa, mas Deus está falando para a gente: nós não seremos assim. Nós iremos ser uma comunidade de fé que de fato vive o Evangelho, uma comunidade de fé que de fato vive esse amor, sabe, que vive em prol de pessoas, que investem em pessoas. Essa semana eu achei incrível. A Brenda postou um negócio lá: gente, olha, eu preciso de ajuda dessa família. A galera na hora comprou a ideia, sabe? Cada um com um pouquinho. Isso é igreja, cara. Independente se é da Real Amor, mas é uma vida, é uma pessoa. Nós precisamos ser essa voz. Amém? Nós precisamos ser essa resposta para a sociedade, das pessoas enxergarem em nós algo diferente. E aqui no capítulo 6 é algo poderoso. Por quê? Porque Paulo, ele está falando sobre o problema da cobiça. E a gente vive num tempo, cara, onde a gente olha para as nossas redes sociais e a gente fica cobiçando. E aí Paulo começa a falar assim: Timóteo, olha só, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É problema ter dinheiro? Não. O problema é quando o amor está nisso. Quando você está apegado a isso, quando a sua vida é pautada em apenas querer mais, em apenas lutar para poder ter coisas. E aí Paulo fala para Timóteo: Timóteo, deixa eu te falar, nós viemos ao mundo sem nada, e nós vamos voltar sem nada. Eu não estou aqui pregando uma teologia da escassez, da miséria, não, cara. Você vai ter muito em nome de Jesus. Mas você vai ter, sabe por quê? Porque Deus pode confiar nas tuas mãos. Porque quando um irmão precisar, você vai estar lá para poder ajudar. Amém? Eu tenho orado, eu falando: Deus, cara, levanta pessoas. Fala: Senhor, eu falo assim: Deus, nos dê recurso. Sabe por quê? Porque eu acredito que nós seremos esse lugar. Nós viveremos, escuta o que eu estou te falando, nós viveremos aqui o que a igreja primitiva vivia, que não haviam necessitados no meio do povo. Eu acredito numa igreja assim.
Eu acredito que nós seremos tão unidos, cara. Nós teremos relacionamentos tão maduros, ao ponto da gente olhar no olho um do outro e perceber que meu irmão está precisando de algo. Eu não estou falando de recurso financeiro. Se tiver também, como a gente já faz. Mas eu estou falando da gente se importar um com o outro. Sabe, da gente ser amigo de verdade. Hoje eu estava falando com uma pessoa que eu discipulei há muitos anos. E eu falei assim, cara, hoje todas as pessoas que chegam lá na igreja, eu falo assim, mano, nós precisamos ser amigos. Porque isso é evangelho. Eu não estou aqui para poder te liderar, eu estou aqui para poder ser seu amigo. Amém? Existem pessoas que existem processos, e é claro que a gente entende isso. O novo na fé, a gente vai ensinar o beabá, a gente vai ensinar a Bíblia, a gente vai ensinar princípios. A gente não abre mão disso. Mas o mais importante, cara, é a gente entender que nós precisamos ser uma igreja que as pessoas olhem e falem assim, cara, essa galera é diferente. Todo mundo pode viver algo lá fora, mas nós não. Tu, porém, nós não. O amor de muitos se esfriaria, e nós estamos vivendo isso, mas não é o amor de todos. Tu, porém, não. O amor aqui só vai aumentar. Amém, gente? O amor aqui só vai aumentar a cada dia mais. A minha oração é para que a cada dia o Espírito Santo te incomode, sabe? Que o Espírito Santo te dê pessoas para você orar. Falar assim, ó, ora por tal pessoa, paga um preço pela vida dessa pessoa. Amém? Eu acredito nisso, cara. E aí, Paulo, ele fala sobre essa geração arrogante, essa geração que a Bíblia fala que está com a mente cauterizada, que nada compreende, como diz o versículo 4. E aí a Bíblia fala que essas pessoas, quando a arrogância entra, quando a mente está cauterizada, são essas pessoas que têm atitudes que brotam invejas, brigas, difamações. São essas pessoas. E nós precisamos tomar cuidado, a gente precisa fugir disso. O nosso coração precisa estar aberto para o Evangelho, amém, gente? Nós precisamos ser pessoas diferentes. E aí a Bíblia fala assim, ó, pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, ou seja, não adianta. A verdade vem, mas a mente da pessoa está tão corrompida que ela não consegue compreender a verdade. E aí a Bíblia fala algo poderoso, cara, que parece os nossos dias. Os quais, esse tipo de líder, esse tipo de pessoa, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Nós precisamos ser homens e mulheres piedosos, amém? Que ama de fato o ser humano, não por aquilo que ele oferece, por aquilo que ele pode dar, é por aquilo que ele é, amém, gente? Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu olho um texto muito atual, é um texto para os nossos dias, é o que nós estamos vivendo. E aí Paulo fala assim, olha, toma cuidado, Timóteo, porque nós ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. E aí ele fala assim, ó, e ao partirmos daqui nada podemos levar. É por isso que Jesus, quando ele está caminhando, vem um discípulo. E aí a Bíblia fala que o nome, não fala o nome desse discípulo, mas a Bíblia fala que ele era um jovem rico. E aí esse camarada, ele fala assim, olha, Jesus, o que eu preciso fazer para poder te seguir? Aí Jesus fala assim, vende tudo, dê aos pobres e me segue. Jesus está mandando um princípio aqui para todo mundo. É para todo mundo vender tudo e seguir Jesus, dar aos pobres e... É um princípio que ele está estabelecendo aqui? Não. Mas quando ele sonda o coração daquele jovem, ele sabe que o apego daquele jovem estava no dinheiro. E Jesus conhece a gente, amém? Jesus te conhece. Mas eu te pergunto, será se ele pode pedir para você algo? Será que você está disposto a entregar? Será que você está disposto a dar?
Porque o jovem rico, ele devolve para Jesus e fala assim: Jesus, eu sigo, desde a minha infância eu sigo os teus mandamentos. Aquele jovem rico era um jovem crente. Era um jovem que estava todo domingo no culto. Era um jovem que estava envolvido nos ministérios. Mas Jesus conhecia o coração dele. E aí quando ele pede algo, ele fala assim: não, mas aí não. Aí é diferente do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Zaqueu que era um corrupto. Zaqueu que enganava todo mundo. Porque ele era um cobrador de imposto. Ele era judeu, mas ele era cobrador de imposto. E aí, na época, o que acontecia? Essa galera, ele tinha um acordo com o governo da época. O governo falava assim: olha, eu quero 10%. Estou chutando aqui, tá? Eu quero 10%. Que você arrecade 10% de imposto. Mas o governo dava autorização para essa galera colocar o valor que eles quisessem. Então Zaqueu poderia, ao invés de cobrar 10%, cobrar 30%. É por isso que quando ele tem aquele encontro com Jesus, que ele está em cima da árvore, Jesus está passando, aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, eu quero estar na tua casa. E aí quando ele tem um encontro com Jesus, ele vira e fala assim: Jesus, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei. E aqueles que eu enganei, eu vou devolver quantas vezes mais? Quem lembra? 4 vezes mais. Está vendo a diferença do coração? O jovem rico abre mão daquilo que Jesus quis fazer na vida dele. Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, ele não está nem aí. E aí ele segue o que a Bíblia diz aqui, olha. Porque Paulo fala para Timóteo, versículo 11. Coloca por favor aí, versículo 11. Olha só. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue o quê? Segue o quê, gente? O que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, a partir de hoje, você, cara, você precisa seguir a justiça. E seguir a justiça é fácil? Sim ou não? Estava conversando ali ainda há pouco com o Luciano sobre isso. Cara, por quê? Porque a gente tem um senso de justiça, sim ou não? Mas o nosso senso é o senso de Deus? Aí que está o problema. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. A gente não, cara, as pessoas fazem coisas erradas com a gente quer já detonar a pessoa. A justiça de Deus já é o quê? Perdoa. E aí a gente precisa falar assim: cara, e agora? Mas deixa eu te falar, cara, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? E por que Deus coloca isso daqui na palavra dele? Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro a exercer isso. Imagina, ele dá o seu único filho para morrer. Aí ele vê todo mundo que era para poder amar Jesus detonando Jesus. Ele foi o primeiro a perdoar. Amém? É por isso que a Bíblia fala: ele nos amou de tal maneira que entregou o seu filho. E a justiça que nós precisamos viver não é a justiça humana, é a justiça de Deus. É diante de situações que você vive todos os dias, você falar para você mesmo: o que Jesus faria? Se você quer viver a justiça de Deus na tua vida, faça esse tipo de pergunta: o que Jesus faria aqui? Porque a justiça de Deus não é a do homem. A gente vê Deus chamando pessoas extremamente estranhas. A gente vê Deus chamando um cara que matou, que adulterou, que fez um monte de coisa. Aí Deus chama esse cara, Ricardo, de um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Já pensou você olhando para Davi? Qual seria a sua justiça? Se você estivesse num tribunal e Davi fosse o réu,
qual seria a sua sentença? Você já parou para pensar nisso? Então a justiça de Deus, cara, não é a justiça do homem. E nós como filhos de Deus, nós como homens de Deus, por isso que Paulo fala assim: tu porém, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça. Aí segue o que mais? Diga, a piedade. Nós precisamos ser homens e mulheres piedosos. As pessoas precisam olhar para nós, cara, como pessoas que decidiram viver com Jesus, que tiveram sua vida transformada por Jesus, que está num processo de transformação, amém? Porque todos nós estamos nesse processo, sim ou não? Eu preciso ser mais piedoso, eu preciso ter mais compaixão. Você também, sim ou não? Por isso que Paulo está falando: Timóteo, muitas pessoas não vão ser piedosas, mas tu porém, você vai ser. Nós seremos. Aí ele fala assim: olha, segue a justiça, a piedade, a fé. Siga o amor. Diga amor. Cara, quantas pessoas lá fora precisam viver o que você está vivendo, cara? Quantas pessoas precisam viver esse amor que um dia você encontrou? E a partir do momento que você encontrou, agora você é um coparticipante da obra que Deus começou nessa terra. Comece a exercer o amor, comece a olhar para o ser humano e acreditar nele. Amém, gente? Porque se a gente começar a pensar como todo mundo pensa, a gente vai desistir do ser humano. Porque o que a gente vive hoje está difícil. Mas Deus está falando para a gente, cara, todo mundo vai pensar de um jeito, tu porém não. Vocês vão pensar diferente, vocês não vão desistir do ser humano. Vocês vão amar essa galera que todo mundo exclui. Você está aqui em nome de Jesus? Eu tenho feito uma oração a Deus, eu tenho falado assim: Deus, se qualquer igreja não quiser, eu quero. Eu quero os perdidos, eu quero as prostitutas, eu quero os gays, eu quero os empresários corruptos, eu quero os mentirosos, eu quero todo mundo. Porque Deus quer salvar todo mundo, cara. E se nós não formos essa resposta, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo apenas um clubinho. Isso não é igreja. Igreja é a resposta para os necessitados. Igreja precisa ser a resposta para aqueles que não conseguem viver esse amor. Deixa eu te falar, irmão, em nome de Jesus, você está ferrado. Você está numa igreja chamada o Real Amor. E o amor aqui vai ser real, velho. O amor aqui vai ser real. As pessoas, quando entrarem naquela porta ali, elas vão sentir algo diferente. Sabe por quê? Porque você olhou ela e você abraçou. Quem é você dentro da comunidade? Você é aquela pessoa que exerce o amor, ou você é aquela pessoa que espanta pessoas? Ah, cara, nós precisamos continuar sendo esse lugar. E graças a Deus, todas as pessoas que decidem congregar conosco, que eu faço tempo de mesa junto com a Andréia, elas têm a mesma resposta: pastor, quando eu entrei lá, eu me senti abraçado. Famílias me dão essa resposta. Pessoas que chegam aqui extremamente feridas, machucadas, me dão essa resposta. E eu estou vendo Deus agindo, sabe? Deus trabalhando na vida das pessoas. Pessoas sendo totalmente restauradas. Deus restituindo ministérios. Deus restituindo uma porção que Ele mesmo entregou. Mas por quê? Porque nós seremos igual Timóteo foi. As outras pessoas não, Timóteo, elas não vão viver isso, mas tu, porém, você vai viver. Você vai viver esse amor em nome de Jesus, amém? E a Bíblia fala: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Diga constância. Constância tem a ver com perseverança. Deixa eu te falar, você não vai desistir. Amém? Você vai ser constante em Deus, em nome de Jesus. O fogo dentro de você vai aumentar a cada dia mais.
Eu estou profetizando aqui, toma posse disso em nome de Jesus. Sabe, nós seremos uma geração que nós não vamos desistir. Nós seremos constantes. E por sermos constantes, Deus vai olhar e falar assim: cara, eu posso entregar mais para esse povo. Amém? Eu posso derramar mais sobre esse povo. Sejam constantes. Você vai ver Jesus, antes do Espírito Santo vir, Ele liberou uma palavra para os discípulos. É como se Jesus estivesse falando para os discípulos assim: ó, discípulos, sejam constantes, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ter constância, vocês vão perseverar, até que do alto vocês serão revestidos com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, Jesus falou a quantidade de dias que isso ia acontecer? Sim ou não? Não. Poderia acontecer no primeiro dia? Poderia acontecer no segundo? Poderia acontecer em anos. Mas a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes. Sabe o que é isso? É uma galera tão apaixonada por Jesus, tão constante em seus propósitos, na obra que Deus confiou em nossas mãos. Amém? Olha para sua mão aí. Deus confiou algo nas suas mãos. Deus confiou algo nas nossas mãos. Amém? Você não faz parte apenas de um clubezinho do Bolinha, da Luluzinha. Você faz parte da igreja do Senhor, cara. Amém? Você faz parte da igreja do Senhor. E Deus quer confiar algo em tuas mãos. Ele já está confiando. Você parou para pensar que 12 homens, depois mais um, o apóstolo Paulo, 13 homens foram capazes de virar o mundo do lado avesso. 13 homens apaixonados pelo propósito, constantes. Entendeu? E essa constância deles ia contaminando as pessoas. Tanto que a Bíblia diz que eles se reuniam de casa em casa. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, e o número de discípulos iam se acrescentando. Por quê? Porque quando eu me aproximava do Ricardo, eu conseguia contagiar o Ricardo. Aí a partir do momento que eu contaminei o Ricardo, agora o Ricardo vai contaminar outro. Aí o outro também era contaminado e ia contaminando o outro. Cara, Deus quer fazer isso nos nossos dias. Amém? Esse amor que você encontrou, ele não pode parar em você. Quantas pessoas são alcançadas pela tua vida? Cara, nós precisamos ser esse lugar, essa igreja. Mas se a gente não tiver constância, como é que Deus pode confiar algo maior em nossas mãos, Vinícius? Nós somos uma geração, infelizmente, que desiste muito fácil. Mas a gente precisa ser constante, amém? Diga: eu, a partir de hoje, serei constante em tudo aquilo que Deus confiar em minhas mãos. Semana passada eu preguei: tu porém vai até o fim. Eu vi pessoas falando assim: pastor, a minha vida era cíclico. Eu começava, parava, mas hoje eu tomei posse dessa palavra. Eu não vou parar mais, eu vou chegar até o fim. Amém? Nós seremos esse povo. E aí Paulo fala assim: olha, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Papai. Ah, pastor, eu sigo tudo, menos ser manso. Cara, nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Amém? Sabe o que é domínio? É ele se apossar de verdade de você. É ele se apossar de verdade de mim, ao ponto da minha carne não falar mais. Você toma posse disso? Você crê nisso? Cara, eu tenho lutado por isso. Eu tenho falado: Deus, eu quero os frutos do Espírito na minha vida. E mansidão é um dos frutos do Espírito. Será por que Deus colocou isso, né? É porque Ele sabia quem era você. Ele sabia quem era o Bruno.
O Bruno sem o Espírito Santo, meu filho, é um doido, entendeu? Mas o Bruno, dominado pelo Espírito que habita em mim, consegue ser manso, mesmo diante de situações extremamente difíceis. Entendeu? Quem é casado aqui? A mansidão entra no teu coração. Amém. Mas cara, isso é o Evangelho. E aí Paulo fala assim: Timóteo, depois que você seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, aí ele vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, deixa eu te falar, eu não vou te enganar. Evangelho é só para homem de verdade, é só para mulher de verdade. Então, Timóteo, combata o bom combate. Deixa eu te falar, você está em guerra. Amém? Você está em guerra. Deus falou profundamente com a gente aqui quarta-feira, cara, sobre isso. Nós estamos em guerra. Deixa eu te falar, existe um inimigo da tua alma que tenta todos os dias te tirar da presença de Deus. Se você não enxergar que você está em guerra, você vai perder. Todos os dias eu acordo assim já com a guarda armada, tá ligado? Falando assim, estou em guerra. E a gente não pode baixar a guarda, cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor. Como o quê? Como o quê? Como gatinho? Como leão que ruge, querendo o quê? Tragar. Já viu um leão nervoso? É o que o diabo faz com a gente. Só que a Bíblia diz que se a gente permanecer em Deus, a Bíblia diz que se a gente resistir, se a gente entender essa guerra, a Bíblia diz que Ele fugirá de vós. Meu Deus do céu. Já pensou o diabo poder olhar para você e falar assim: contra Mário eu não consigo mais não, deixa eu ir para outro. Contra Vivi, dá não, deixa eu ir para outro. Você está entendendo, em nome de Jesus? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus do céu. E aí Paulo fala: Timóteo, combata a boa batalha da fé. E aí ele fala assim: Timóteo, toma posse da vida eterna. A sua vida, ela é pautada apenas neste lugar? Apenas neste mundo? Ou você consegue enxergar a eternidade? Você consegue enxergar a eternidade? Você consegue compreender que o que a gente vive aqui é apenas um momentinho, que nós teremos toda a eternidade para vivermos juntos? E a Bíblia diz que nesse lugar não tem depressão, nesse lugar não tem dor, nesse lugar não tem choro. Nesse lugar a Bíblia fala que toda lágrima será enxugada, e ela se transformará em quê? Em riso. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, para de se preocupar apenas com as coisas desse mundo. Começa a enxergar a vida eterna, começa a enxergar a eternidade, Timóteo. Começa a entender que Jesus morreu para que Ele te desse esse acesso novamente à eternidade. Querido, em nome de Jesus, nós precisamos começar a pensar mais no céu. A gente precisa começar a pensar mais na eternidade. Eu preguei aqui na primeira mensagem do Tu Porém: 2 estarão no campo, um será tirado, o outro deixado. 2 estarão dormindo, um será tirado, o outro será deixado. Deixa eu te falar, querido, isso não é historinha, isso é realidade. Vai acontecer.
Nós precisamos voltar a amar a vinda de Jesus, cara. Porque nós temos toda uma eternidade para vivermos juntos. Aí Paulo fala assim, olha, combata a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Quem aqui já falou que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Amém. Então você já confessou isso. Nós iremos viver no céu. Amém? Nós estaremos juntos. Agora deixa eu te falar, quem vai estar com você? Porque aqueles que amam a eternidade, cara, sofrem de ver pessoas lá fora padecendo. Pessoas que é terrível, eu como pastor, estar diante de um caixão e falar assim, cara, será? Agora quando eu enterro alguém, mano, que viveu assim o evangelho, que foi cheio do Espírito Santo, que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Deixa eu te falar, até o velório é diferente. A atmosfera é outra. Entendeu? Um lugar de luto se transforma em alegria. Coisa doida. Nós enterramos uma discípula, né, amor? Caminhou com a gente durante muitos anos. A Sandra Amara. Cara, que mulher de Deus, velho. Que mulher que foi usada por Deus enquanto ela estava aqui. Mano, o enterro dela foi uma celebração. O louvor da igreja o tempo todo, alegria, o povo dançando, o povo se alegrando e tal, entendeu? Chorando, porque, lógico, perdeu, mas o espírito era outro. O marido pegou o microfone e começou a pregar. E falou assim, olha, eu cumpri com o propósito que Deus confiou nas minhas mãos. Que Deus falou para mim assim, cuide dela enquanto ela estiver aqui. E eu cuidei dela. Eu vi ela morrendo nos meus braços. E felizão, velho. Lógico, triste, né? Dentro, morrendo, mas sabendo que o propósito tinha se cumprido. Entende? Mas só vive isso, cara, quem a sua vida e a sua mentalidade não está nesse mundo, mas está na eternidade. A minha oração é para que Deus te dê nomes de amigos seus que precisam estar aqui com você. Amém? Minha oração é para que o Espírito Santo te incomode, para você orar mais por familiares seus que precisam estar contigo. Amém? Não seja egoísta. Seja uma pessoa que vai lutar, cara, para povoar o céu. Amém? E esvaziar o inferno. Tem um amigo que um dia ele falou assim, mano, nós somos pesadelo do inferno. Eu gostei disso. Eu falei, cara, eu sou mesmo, velho. Porque quando meu nome chega no inferno, o inferno tem que tremer. Entendeu? Pastor, você está pregando heresia? Eu tô não, velho. Uns discípulos vão expulsar um demônio. Aí o demônio vira para eles e fala assim, olha, eu conheço Paulo. Eu conheço Apolo. Mas quem é você? Entendeu? O inferno sabe o seu nome? Tem que saber e tem que tremer de medo. Entendeu? Tem que saber e tem que tremer de medo. Cara, o Ivan, tá, entendeu? Tem que saber. Então, cara, que hoje você sai daqui entendendo que o mundo pode ser injusto, o mundo pode não viver a piedade, o mundo pode não viver o amor, o mundo pode ser inconstante, o mundo pode não ser manso, mas tu, porém, você será. Amém? Você toma posse disso em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé. Quero orar por você. Semana que vem a gente encerra
essa série, Tu Porém. E a minha oração é para que verdadeiramente, cara, você não ouça apenas mais uma palavra, mas que de alguma forma a chave vire dentro de você. Amém? Eu tive um contato assim de, eu acho que no máximo 7 minutos com a minha pastora. E aí ela me falou isso, Tu Porém. Mano, isso entrou dentro do meu coração como uma revelação tão poderosa, que aí surgiu essa série de mensagens. E eu falei assim, cara, isso é uma verdade. Entendeu? O mundo, Flávia, pode ser terrível, mas você não. Tu Porém. Vou estreitar mais ainda. A tua família a tua família pode não ser, mas você vai ser diferente. Entendeu? Você vai ser aquela pessoa que Deus vai levantar para trazer transformação. E eu posso te falar uma coisa, cara, o amor transforma. O amor transforma. O amor constrange. Entendeu? Aquela pessoa pode só fazer coisa ruim com você. Se você amar de verdade, essa pessoa vai ser transformada pelo amor que flui através da sua vida. Porque o amor constrange. Então que nós possamos viver isso. Amém? Que você viva isso no seu dia a dia. Ser uma bênção aqui na igreja é fácil demais. Só que Deus nos chamou para fora. Isso aqui tudo é importante para a gente estar junto, a gente celebrar. Mas sermos igreja tem que ser lá fora. Lá fora é que o evangelho precisa ser vivido. Amém?